Glória a Deus. Queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, você que me acompanha no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe grandemente, poderosamente e preciosamente. Nós estamos de volta para mais um tempo precioso na presença de Deus, onde podemos desfrutar de uma comunhão preciosa com a palavra e crescermos a cada dia no entendimento daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. E nós começamos a compartilhar com vocês uma série de reflexões e de estudos com base no livro dos Reis, com base no livro dos Reis de Israel. E hoje eu quero retomar a leitura aí no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 1, e nós vamos ler do verso 5 em diante alguns versículos deste capítulo. Ontem fizemos aqui uma introdução e falamos, além dessa introdução, também com base nos 4 primeiros versículos, e falamos aqui sobre a importância, do encontro. E eu destaquei ontem que a nossa vida não se resume à cobertura que recebemos ou aquilo que nos cobre, que nós recebemos constantemente e continuamente na nossa vida por parte de pessoas que estão próximas a gente, mas mostrei a vocês que o desejo de Deus é nos levar além da cobertura que temos, mas nos fazer chegar a vivermos a experiência de um encontro precioso, e esse encontro traga para a nossa vida e para o nosso coração o calor que nós precisamos. E eu falei do momento da vida de Davi, onde Davi está com a idade avançada e estava tremendo numa cama, e as pessoas fizeram de tudo, colocaram ali roupas, coberturas, tudo que podiam para tentar aquecê-lo, e diz a Bíblia que não conseguiram, até que tiveram uma brilhante ideia de oferecer ao rei uma companhia, alguém que pudesse estar ali, cooperando, auxiliando, fortalecendo, ajudando e abençoando a sua vida e a sua existência de uma forma muito preciosa, maravilhosa, de uma forma especial. E que bom que até aqui o Senhor tem nos ajudado a compreendermos que Deus não parou nos panos que nos cobrem. Ele quer nos levar a esses encontros. E eu disse ontem que Ele sempre trará alguém para a nossa existência, para a nossa vida, que será um canal de bênção para o nosso coração, porque serão pessoas que vão trazer o calor que nos falta. Serão pessoas que nos trarão um abraço que nos falta. Serão pessoas que trarão a gente aquilo que nós carecemos e precisamos, e que vai além da nossa cobertura diária. Então hoje eu quero ler com você aí, nesse capítulo 1 do primeiro livro de Reis, a partir do verso de número 5. Diz assim: Entretanto Adonias, filho de Hagite, comportava-se insolentemente, dizendo: Eu serei o rei. E dispôs para si carros de guerra, cavaleiros e um batalhão de 50 homens que corressem à frente dele. Durante sua vida, seu pai não o repreendeu, perguntando a ele: por que agistes assim? Ele era também de muito boa aparência e havia nascido após Absalão. Ele tinha ligação com Joabe, filho de Sória, e com o sacerdote Abiatar, pois eles davam suporte a Adonias. Contudo, o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, rei e os valentes de Davi, não seguiram Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, touros
e animais gordos juntos à grande pedra que está junto a em casa. E ele convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e toda a casa de Judá e os servos do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, filho de Joiada, nem os valentes de Davi, nem seu irmão Salomão. O profeta Natã falou a Betseba: não ouvistes que Adonias se proclamou rei sem que o soubesse o nosso Senhor o rei? Agora, pois, vai, e eu te darei um conselho para que salves a vida e a vida de teu filho. Vai e entra à presença do rei Davi, e diga a ele: não jurastes tu a tua serva, ó meu senhor o rei, que Salomão teu filho seria rei depois de ti, e que ele se assentaria em teu trono? Por que, pois, Adonias se tem proclamado rei? Enquanto tu estiveres falando na presença do rei, eu me apresentarei depois de ti e confirmarei tuas palavras. Então Betseba entrou ao rei Davi à câmara. O rei era de muita avançada idade e Abisaga, sulamita, estava atendendo ao rei. Em seguida, Betseba se ajoelhou e se prostrou ao rei. E o rei lhe perguntou: o que desejas, Betseba? Ela respondeu: meu senhor, o rei, tu jurastes a tua serva por Yahvé teu Deus que teu filho, Salomão, seria o rei depois de ti, e que ele se assentaria em teu trono. Contudo, eis que agora Adonias se proclama rei, sem que tu saibas, ó meu senhor o rei. Pois ele sacrificou muitos touros, animais gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. No que te diz respeito, meu senhor, o rei, os olhos de todo Israel estão sobre ti, que lhes dê a conhecer quem se assentará como seu sucessor, ou como sucessor de meu senhor, o rei, em seu trono. Porque quando o meu senhor, o rei, dormir com seus pais em paz, acontecerá que eu e o meu filho Salomão seremos considerados pecadores. E enquanto ele estava falando ali na presença do rei, chegou o profeta Natã. Então informaram ao rei e lhe disseram: eis que chegou o profeta Natã. Quando ele entrou na presença do rei, prostrou-se com o rosto em terra e fez reverência. Assim Natã disse: ó rei, meu senhor, tu dissestes que Adonias te suceda como rei e se assente em teu trono. Pois ele desceu hoje e sacrificou muitos touros, animais gordos e ovelhas, e convidou a todos os filhos do rei, aos generais do exército e ao sacerdote Abiatar, e eis que eles comem e bebem em sua presença e dizem: viva o rei Adonias. Mas a mim, que sou teu servo, não me convidou, e tampouco o sacerdote Zadok, nem Benaia, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. Acaso, ó rei, meu senhor, saiu esta ordem de ti? Não deste a conhecer aos teus servos que se assentaria no trono de meu senhor, o rei, como meu sucessor? Respondendo o rei Davi, disse: chamai-me a Betseba. Então ela entrou na sua presença e se pôs de pé diante do rei. O rei jurou: vive Yahvé, o qual livrou minha alma de toda adversidade. Pois que como eu te fiz juramento por Yahvé, o Deus de Israel, e disse: teu filho Salomão reinará como meu sucessor, e ele se assentará no meu trono, assim o cumprirei no dia de hoje. Então Betseba se prostrou em terra e fez reverência ao rei, e
disse: viverá meu senhor, o rei Davi, para sempre. Depois ordenou o rei: chamai-me os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram diante do rei. Então o rei disse a eles: levantai-vos, tomai convosco aos servos do vosso senhor, e fazei que meu filho Salomão monte minha própria mula, e levai-o a Siloé. E ali o unjam Zadok e Natã, o profeta, para que assuma o reinado sobre Israel. Depois toquem trombeta e digam: viva o rei Salomão. Depois vós subireis após ele, e ele virá, e se assentará no meu trono, para que reine como meu sucessor. A ele designei para que seja rei sobre Israel e sobre Judá. Então exclamou Benaia, filho de Joiada, e disse na presença do rei: amém, assim faça Yahvé, teu Deus. Assim faça Yahvé, teu Deus. Eu continuo a leitura aqui, para a gente concluir esse pensamento. E como esteve Yahvé com o rei, meu senhor, assim esteja também com Salomão, e enalteça seu trono, mais do que o trono do meu senhor, o rei Davi. Então desceram os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os arqueiros e os que atiravam com funda, e fizeram montar a Salomão na mula do rei, e o levaram a Siloé. Depois os sacerdotes Zadok e o profeta Natã tomaram do tabernáculo um chifre de azeite e ungiram Salomão. Depois tocaram a trombeta, e todo o povo exclamou: que viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava pandeiros e dançava com grande regozijo, de modo tal que a terra se partia por causa de seu estrondo. Ouviram isto Adonias e todos os que haviam sido convidados por ele quando terminaram de comer. E quando ouviu Joabe o sonido da trombeta, disse: que estrondo é esse que provoca alvoroço na cidade? Todavia estava ele falando, quando eis que chegou Natã, filho do sacerdote Abiatar. Então lhe disse Adonias: entra, pois tu és um homem valente, e trarás boas notícias. Mas Natã respondeu a Adonias, dizendo: em verdade, nosso senhor, o rei Davi, elegeu como rei a Salomão. E o rei enviou com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os arqueiros, e os que atiram com funda, e eles fizeram com que Salomão montasse na mula do rei. Ali em Siloé, ungiram os sacerdotes Zadok e o profeta Natã, e subiram dali dançando, e a cidade inteira regozijava. E este é o estrondo que ouvistes. E também Salomão se assentou no trono real. E também vieram os servos do rei a bendizer. E também vieram os servos do rei a bendizer nosso senhor, o rei Davi, e disseram: Yahvé teu Deus faça mais célebre o nome de Salomão do que o teu nome, e enalteça seu trono mais do que o teu trono. E o rei adorou em seu leito. O rei também disse assim: bendito seja Yahvé, o Deus de Israel, que tem me dado hoje um filho, que se assente no meu trono, e que meus olhos o vissem. Então todos os homens que haviam sido convidados por Adonias tiveram medo, e levantaram-se, e foram cada um por seu caminho. Porém Adonias, tendo medo diante de Salomão, levantou-se e foi buscar refúgio nos chifres do altar. Então informaram ao rei Salomão, dizendo: eis que Adonias teve temor diante de ti, e buscou refúgio nos chifres do altar, e disse: que me jure hoje o rei Salomão, que não matará a espada o seu servo. Então disse Salomão: se for um homem digno, nenhum dos cabelos de sua cabeça cairá em terra. Porém, caso se encontre maldade nele, morrerá. Assim enviou o rei Salomão a trazê-lo do altar. E ele veio e se prostrou perante o rei Salomão
Então lhe disse: Salomão, vai-te para a tua casa. Bom, é uma leitura extensa, mas como a gente está fazendo aqui toda uma caminhada, pensando a partir do livro dos Reis de Israel, e eu comecei ontem fazendo uma transmissão no nosso canal no YouTube e fazendo essa introdução ao livro dos Reis. Eu tomei ontem por base o verso 1 ao verso de número 4 e hoje estou tomando do verso 5 ao verso 53. Uma vez que estes versículos, eles registram um momento decisivo para a vida do povo de Israel, uma vez que Deus havia deixado claro para Davi que ele tinha uma obra com um dos seus filhos, e este filho era Salomão. Só que nesse período em que Davi aparece aí com base em 1 Reis capítulo 1, versículo de número 1 em diante, ele aparece com a idade bem avançada. E ele está no leito, numa cama, tremendo, como eu disse anteriormente, e vivendo um momento de grande dificuldade, uma vez que tudo que lhe é trazido para lhe cobrir não lhe é suficiente. As pessoas lhe ofereceram um encontro, e este encontro vem a se dar com alguém que vai servi-lo. E essa pessoa que vai servi-lo, ela está bem presente aqui, no momento em que esses fatos estão acontecendo, porque ela está servindo Davi. E eu penso que Davi está vivendo, neste momento, apesar de toda a dificuldade de lidar com as mudanças que a idade lhe proporcionou, eu penso que Davi está vivendo um tempo agora em que ele está conseguindo vencer toda aquela frieza e tudo aquilo que pesou sobre ele, que o fazia ficar se tremendo sobre aquela cama. E nesse momento que Davi está vencendo isso, parece que tudo que Davi já havia vivido em vida, e principalmente nesses últimos momentos da sua vida, não era o suficiente. Eu digo quanto aos problemas, às adversidades, às dificuldades. Porque surge no cenário a partir da sua própria casa, e é bom dizer que não é a primeira vez que a casa de Davi apresenta-se como uma casa marcada por problemas. Na exposição que fizemos ontem, eu falei um pouco para vocês sobre todas as dificuldades e derrotas que Davi viveu, principalmente a partir do ambiente da sua casa. Ainda que nós temos em Davi alguém que com Deus venceu muitas coisas, ele também sofreu algumas quedas, algumas derrotas. E eu penso que a maior dela, porque é consequência de um erro que ele cometeu, está ligada nada mais nada menos a esse ambiente da sua casa. Porque ele vê seu filho se levantar contra ele. Ele vê pessoas que ele tem como parte da família e que lhe são importantes, lhe dando as costas e traindo a sua confiança. Ele vê gente que ele decidiu poupar, levantando-se aqui para tentar desconstruí-lo diante das pessoas e descredibilizá-lo. E quando eu digo descredibilizá-lo, não é que o conseguissem, porque ele é e era considerado por todos, inclusive pelos seus valentes, como a lâmpada de Israel. Mas é que quanto à escolha e à chamada para ter um sucessor, ficava claro que Davi estava numa condição, segundo diz quem se levanta contra ele, e que ele não pode optar e escolher em sã consciência bem quem deve reinar. E, na verdade,
ele faz um esforço durante um bom tempo, inclusive compartilhando com Betseba, que a figura, eu diria, a figura de Salomão, a pessoa de Salomão, seria quem iria reinar e era a pessoa que Deus havia escolhido para reinar. Mas, no coração de um grupo de pessoas, isso jamais seria uma realidade e deveria ser levado em consideração. Como eles tomam esse tipo de posicionamento, de se juntarem, se levantarem contra Davi, eles centralizam os seus olhos em uma pessoa que também está como parte da linhagem ligada a Davi. Só que essa pessoa, ela dá uma olhada e entende. Já que Davi está velho, a gente precisa aproveitar esse momento agora. Por quê? Porque eu acredito que o próprio Joabe, junto com Adonias e outras pessoas, sabiam que Davi já estava pronto para passar o bastão para Salomão. Mas eles entendem que Salomão não tem condições, não tem capacidade, enfim, de reinar. Em outras palavras, eles entendem que Deus estava errando nas suas escolhas. Só que Deus está assistindo aquilo. E Deus, nesse momento, não precisa fazer muito. Porque quem Deus particularmente estabeleceu, está estabelecido. Quem Deus chama, está chamado. As pessoas que Deus escolhe estão escolhidas e aquelas com quem Deus tem planos, seus planos se cumprem. Ainda que no ambiente, no cenário, você tenha inúmeras pessoas que vão cruzar o caminho, às vezes querendo ocupar um espaço que é seu, esse espaço não será ocupado. Ainda que você lide com pessoas que queiram tomar alguma coisa que é sua, eles não conseguirão. Ainda que existam pessoas que lutem continuamente, constantemente contra você para fazer de você alguém que seja colocado em discreto diante do outro, para que essas pessoas possam estar ganhando território à sua frente, elas não vão prevalecer por muito tempo. Porque o que Deus estabeleceu é algo que está estabelecido no seu coração com gente que Ele escolhe, quem Ele escolhe está escolhido e ponto final. Mas a Bíblia diz que eles tentam descredibilizar toda e qualquer capacidade potencial diante do povo que Davi tenha para escolher, uma vez que a velhice bateu a porta e ele está tremendo numa cama. Eles estão, eu penso, por que eu digo isso? Porque se junta aqui um grupo de pessoas que tinha ou teria essa condição de, diante do povo, descredibilizá-lo. Se você observou bem a leitura que a gente fez, uma leitura bem extensa, por sinal, você tem nomes aqui citados como Joabe, Abiatar. Você tem nomes aqui citados como Adonias. Então você tem do exército de Davi, gente, representada por Joabe. De um exército sacerdotal, gente representada por Abiatar. Preste bem atenção nisso. E da parte real você tem Adonias. Então essa junção aqui, ela não é uma junção qualquer. A gente tem aqui os três grupos que particularmente eram alvo do óleo ou do azeite de Deus. Do azeite que era derramado por mensageiros e profetas de Deus sobre essas cabeças. Aqui havia um tripé vocacional, nós podemos dizer assim. O sacerdócio, a realeza e, consequentemente, o exército. Eu sei que quando eu estou falando aqui do exército, você diria, mas o exército não recebe uma unção específica.
Mas desde o livro de Números, capítulo de número 1, que para o exército há uma seleção. Deus escolhe quem? Deus escolhe com qual idade? Deus escolhe e determina por quanto tempo. Então há uma escolha. Quando eu estou falando desses três pontos, desses três grupos, eu não estou esquecendo daquele que seria considerado um dos principais, que era a figura de um profeta. Então eu estou citando aqui um general, eu estou citando aqui um sacerdote, Abiatar, eu estou citando aqui em terceiro lugar uma figura ligada à realeza, que é Adonias. Então, essas três figuras, elas têm uma representação muito forte e podem, a partir da sua movimentação política nesse momento, fazer com que Davi, de alguma forma, seja apresentado e visto como alguém capaz de discernir a voz de Deus, de entender a voz de Deus, de discernir quem é o melhor para estar liderando ali, reinando, enfim. E é nesse momento que vai ficar claro aqui algumas coisas ligadas à soberania de Deus. Porque Davi não pode, escute bem isso, sair da cama para ir aonde está Adonias. Davi não pode sair da cama para ir aonde está Abiatar. Davi não tem condição de sair da cama para ir aonde está Joabe. São nomes que, inclusive, no capítulo 2, Davi vai citá-los como nomes que Salomão precisa atentar e ter cuidado com eles. Mas fica bem claro para a gente que Davi não tem condição de ir até lá. Preste bem atenção nisso. E como Davi não tem condição de ir até lá, qualquer pessoa que vá, da parte de Davi, porque fica claro que tem um grupo de pessoas que não vai se envolver com essa ação rebelde de Adonias, e nem dos demais que com ele estão. E este grupo jamais poderia chegar ali e ser bem quisto, ser bem visto. Não, vem uma turma para ser porta-voz daquilo que Deus, em verdade, vai fazer com Davi, que ainda está deitado. Ele não tem condições de levantar. Ele não tem condições de se erguer. Só que ele que está aqui, ele entende que o Deus do céu é quem escolhe, é quem determina, é quem estabelece, é quem move, é quem trabalha, é quem age, é quem está, é quem pode desfazer os motins, desconstruir toda e qualquer construção rebelde. É ele quem pode desmontar o circo. É ele quem pode desfazer das ciladas, dos ataques, das investidas e de tudo aquilo que vem de encontro ao coração de gente que está no lugar que Deus determinou a partir do que Deus estabeleceu. E aqui eu estou dizendo a você porque você é alguém com quem Deus tem alguma coisa grande. E eu preciso dizer a você que as coisas grandes que Deus tem para você, elas vão se revelar dia após dia na sua vida, desde que você esteja no centro do seu plano e da sua vontade, sem se desesperar com nada e com coisa alguma.
Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque Deus está olhando para você. E Deus está contemplando seus passos. Deus está contemplando seus caminhos. Deus está contemplando seu trajeto. Deus está contemplando sua trajetória. Deus está contemplando suas dores. Deus está contemplando suas lágrimas. Deus está contemplando aqueles que estão querendo, muitas vezes, colocar você numa situação discreta de lado. Davi estava deitado. As pessoas estavam lutando, se esforçando para fazer com que um povo olhasse e não conseguisse ver em Davi condição de apontar quem Deus em verdade havia escolhido e quem Deus tinha, ou a pessoa com quem Deus tinha negócio. Enquanto Davi não consegue fazer nada, parece que o cenário está entregue ao Deus dará. Porque parece que tudo que está acontecendo aqui aponta para a vitória e para o triunfo de Adonias. Aponta para aquilo que Adonias aparentemente parece que está alcançando. Então você está olhando para um texto que chama a atenção, porque 3 coisas a gente consegue destacar. Enquanto as informações e as coisas não chegam aos ouvidos de Davi como deveriam chegar. E a primeira delas é que o texto faz questão de afirmar que um grande banquete estava acontecendo. Era o banquete de quê? O banquete dos rebelados. Era o banquete de quê? O banquete dos que decidiram colocar o seu coração em outra coisa que não a vontade de Deus. É o banquete daqueles que estão aqui envoltos, envolvidos, entendendo que podem fazer o que quer, como quer, de que jeito quer, sem considerar que no reino de Deus, as coisas de Deus, elas acontecem segundo o que Deus estabeleceu como pauta, como plano, como determinação. Então o texto dá testemunho de que o que há aqui é um banquete. Diz que nesse banquete, muita coisa estava acontecendo. Primeiro que nesse banquete, se oferecia tudo que se podia oferecer de melhor. Se você olhar aí no capítulo 1, verso de número 9, o texto diz: então Adonias sacrificou ovelhas, touros, animais gordos, junto à grande pedra que está junto à encáscara. E ele convidou. Veja que é um banquete que tem muita coisa disponível. Porque nesse banquete ele está assumindo a postura de quem pode sacrificar. Mas ele está aqui simplesmente dizendo: olha, o banquete está aqui e o churrasco está pronto, venham. Uma segunda coisa que nesse banquete, o segundo ponto que a gente deve levar em consideração é que nesse banquete estão vindo pessoas que sabem o que está acontecendo e gente que não sabe, que está indo apenas porque alguém passou uma informação, mas essa informação não foi uma informação completa, plena. É uma informação em parte e por parte. Porque alguém chegou e disse: o novo rei vai ser ungido. Quem é? Bom, não precisa dizer, quando chegar lá você vê. Aí o que é que eles fazem? Eles dizem assim: primeiro a gente enche a barriga de todo mundo. E segundo, depois que encher a barriga de todo mundo, a gente estabelece quem é o rei. Aí você olha para o texto
E percebe que nesse banquete de Adonias, começam a vir várias pessoas. O versículo 9 aí de 1 Reis capítulo 1, porque nós lemos aí 1 Reis capítulo 1, versículo 5, até o versículo de número 53, você vai perceber aí, nesse texto, algumas coisas importantes. Porque primeiro tem um banquete que é feito com tudo aquilo que se torna atrativo e que desperta no coração e nas pessoas um desejo de consumir aquilo. Segundo, vem os convidados, gente que sabe o que está acontecendo e gente que não sabe. E aqui a grande maioria não sabe bem o que está acontecendo, só sabe que tem um rei sendo separado. Agora, por quê? Ninguém sabe. Com qual direito? Também ninguém sabe. Mas nesse texto deixa claro que muitas pessoas vão participar. Está aí no verso 9. E ele convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e toda a casa de Judá, e os servos do rei. Aí diz o texto assim, que veio muitas pessoas para ali. Inclusive, diz que o banquete estava fervendo lá. Eu penso, está todo mundo ligadão ali. Todo mundo que está ligado, sabe? Estão olhando, dizendo, que coisa boa. Que coisa boa. É estar junto de Adonias. Olha o banquete de graça que ele proporciona a gente. Olha como ele nos considera importante, ele nos convidou para participar de uma coisa dessa. Porque uma coisa é convidar para participar, né, da unção real ou da falsa unção real. Segundo, era levar as pessoas para a mesa. Mas ele enche a barriga de todo mundo. Diz, olha o banquete, come aí, desfruta aí. Nós estamos ofertando a Deus, oferecendo a Deus. Estamos também dando a vocês a possibilidade de viverem essa alegria, de desfrutarem dessa comunhão conosco aqui, de uma forma muito preciosa, na mesa de Adonias. Se você observar ainda, eu queria que você olhasse aí o verso de número 18. Olha o que é dito. Contudo, eis que agora Adonias se proclama rei sem que tu o saibas. Aqui são as palavras de Betseba, tá? Dizendo, inclusive também depois vai entrar mais alguém ali para participar desse momento e tudo, mas eu quero que você entenda o que está acontecendo no banquete, porque ela diz aí, contudo, eis que Adonias se proclama rei, sem que tu o saibas. Bom, ele está sendo erguido sem o rei saber. Versículo 19, pois ele sacrificou muitos touros, animais gordos, ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar, Joabe, general do exército, mas não convidou o profeta Natã, porque tinha que estar ali, mas ele, na verdade, não convida, nem Benaia, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. No que te diz respeito, meu senhor o rei, os olhos de todo Israel, apesar dele estar lá fazendo banquete, estão sobre ti. Então, fica claro que Betseba tomou ciência, assim como os demais, de tudo que estava acontecendo. De que tinha gente participando daquele banquete ali e muita gente estava com o coração ligado àquele banquete. Todavia, os olhos de Israel estavam voltados para a figura de Davi. Só que aqui todo mundo, escute bem isso, está tentando descredibilizar Davi. Ou deixá-lo inapto, torná-lo aos olhos do povo inapto, ou seja, sem condição nenhuma de escolher quem deve e vai reinar sobre o trono. Então, eu sei que eu já toquei nesse ponto com vocês aqui nas lives, algumas vezes, mas hoje eu quero que você observe para onde o Espírito Santo ele nos conduz com esta palavra
e o que ele nos ensina a partir dela. Então tem um banquete, um segundo ponto. Tem pessoas que estão convidadas. Terceiro, há pessoas que estão aliançadas no coração com Adonias. E o texto faz questão de dizer assim, no verso de número 7, ele tinha ligação com Joabe e com o sacerdote Abiatar. Então há uma aliança aqui. Uma aliança. E é incrível que essa aliança aqui é com quem está favorecendo. Com quem está favorecendo. Porque sempre foi assim. Se faz parte da minha panela, está comigo. Se não faz parte, eu não quero nem ver por perto. Eu queimo e deixo do lado de fora. E quem ele deixou do lado de fora? O profeta Natan. O profeta Natan. Agora, veja que coisa interessante. Tudo está acontecendo lá e ele pensa que isso não vai correr para o lugar onde Davi está. Mas corre a notícia. O banquete está acontecendo e aqui, lembre-se, Davi está deitado. Preste bem atenção nisso, tá? Porque se você perder isso aqui, você vai perder tudo. Davi está deitado, Davi não tem condição de se levantar, Davi não tem condição de se erguer. Davi não tem condição de realizar, Davi não tem condição de fazer nada nesse momento aqui. Porque o bom era Davi aparecer na festa. O bom era Davi colocar a cara dele diante de Adonias, diante de Joabe, diante de Abiatar, ou de quem quer que seja que estivesse ali. Mas ele não pode, ele está numa situação onde ele está debilitado, ele está dependendo de alguém que está cuidando dele. Ele não está podendo se levantar. Então, de repente, no meio disso, a notícia corre de lá e vai chegar até ele. A notícia sai do ambiente e vem chegar até Davi. Então diz o texto, no verso 10, não convidou o profeta Natan. Adonias não convidou Natan. Aí diz o texto, no verso 11, o profeta Natan disse a Betseba, porque ele ficou sabendo, estava ciente, tomou ciência de tudo que estava, conhecimento de tudo que estava acontecendo ali. O que é que ele faz? Ele corre e vai até Betseba e diz para elas, olha, tu não ouviste o que está acontecendo não? Que Adonias se proclamou rei sem que o rei soubesse. Você percebe que é uma festa, um banquete de gente que não precisa considerar o rei como importante nisso. Eles entendem que pode fazer o que quiser sem o consentimento do rei. Aí diz o texto que o profeta Natan avisou. Então diz o texto que ele deu uma orientação, no verso 12. Ele disse, olha, agora pois vai e eu te darei um conselho para que salves a tua vida e a vida do teu filho. Porque ele assumindo, todo mundo vai voltar a olhar para ele, como ele é da família real, vai pensar que ele está correto no que está fazendo. E, consequentemente, ele vai sair matando todo mundo, que é um costume de quem se rebela para prevalecer e para ficar onde quer ficar. Ele vai fazendo o que pode, matando pessoas. Então, no verso 13, vai e entra a presença do rei Davi e diga a ele, não juraste tu a tua serva, ó meu senhor o rei, que Salomão teu filho seria rei depois de ti, e que ele se assentaria em teu trono? Por que, pois, Adonias se tem proclamado rei? E essa pergunta aqui, ele sabe que essa pergunta, ela é um apelo, ela vem carregada de um apelo a algo que Davi valorizou, ainda que cometeu erros no caminho, e a algo que Davi sabia que Deus valorizava. E o que era, pastor? A justiça. Porque nessa pergunta Betseba está dizendo, tu achas justo
que eu tenha a promessa, ou que Salomão tenha a promessa. Mas quem entra no lugar dele para gozar e desfrutar é quem os homens aí estão ajudando, cooperando e querendo. Qualquer semelhança com o ambiente da igreja, qualquer semelhança com o ambiente de culto, qualquer semelhança com ministérios dentro do Brasil e fora dele, é pura Jesuscidência, ou Deuscidência. Porque o que eu já vi e vejo de pessoas que olham e dizem: vamos levantar isso aqui, vamos levantar essa aqui, e vamos fazer de tudo para segurá-la, para mantê-la e para mantê-la aqui ao nosso redor. Porque isso aqui é da panela. É alguém dizendo: bom, mas quem tem promessa aí não é ele nem ela, é o outro lá. Ele disse: é justamente por isso que eu estou levantando alguém no lugar dele, porque eu não quero que ele chegue, não quero que ela chegue. E se eu puder fazer o que eu puder fazer, eu vou fazer. Se eu puder mentir contra ele para descredibilizá-lo diante da confiança e do carinho que as pessoas têm por ele, eu vou fazer. Desde que eu proteja meu espaçozinho, meu terreno, meu reinado, meu altar, meu púlpito, ou o que seja. Eu vou fazer com que as pessoas não acreditem nele. Eu vou fazer com que as pessoas não acreditem nele. O pior é que tem gente que sai comprando uma série de coisas, às vezes, que vem da boca dos Adonias da vida, desconsiderando a fidelidade, o amor, o carinho e a sinceridade do coração. Sabe, a sinceridade do coração de gente que se abre para oferecer a você um peito, o ombro, o coração e a vida. Lamentavelmente você é dessas pessoas às vezes. Não estou falando você, não, que está me assistindo, mas eu estou deixando isso aqui gravado porque tem gente que depois assiste. Né? E essas pessoas que assistem, nem todo mundo, mas tem um bom número de pessoas que faz parte desse tipo de panela. Ele faz parte do banquete dos rebeldes. Ele faz parte do banquete de Adonias. Ele faz parte do banquete destes que tem aliança ali com um determinado grupinho e só fica aquelas mesmas caras aparecendo ali. E você não desconfia de nada. Por que essas mesmas caras estão? Porque sempre aquelas mesmas caras. Por que gente com o coração ungido por Deus só passa uma vez e passa anos sem voltar ali? E tem outras caras que vêm. Você acha que é porque essas caras são instrumentos de Deus? Ou porque essas caras elas têm esse tipo de aliança com Adonias? São caras e corações que têm aliança com Adonias. Come do banquete, não mexe naquilo que particularmente está ali por trás, complicado e troncho. Por quê? Porque enquanto estão na mesa e estão no banquete, eles olham e dizem: eu vou ficar aqui, só desfrutando do banquete. Mas não anda na verdade de Deus, não carrega a graça de Deus, não carrega a favor de Deus. E Deus está mexendo no circo das pessoas. E Ele está mexendo no circo justamente porque existem muitos desses corações que dizem: meu negócio é só com Adonias. E Adonias diz: o meu negócio é só com essa turminha. Nos meus cartazes, só essas carinhas. Porque são as carinhas que eu trago e não vão mexer em nada aqui. A gente depois senta no restaurante, a gente depois come, a gente quer a mesma coisa, a gente quer atropelar a gente, passar por cima de gente, não importa o coração, não importa a vida, não importa se a gente visita, se a gente senta para tomar um café junto, se a gente abraça, e o pior é que tem corações que amam essa miséria. E ficam dizendo: é de Deus, é de Deus, é de Deus.
fazendo pactos com Adonias e deixando o coração totalmente fora de ligação com gente sincera que Deus põe no teu caminho. Com gente santa que Deus põe no teu caminho, para serem bênção para a sua vida, para serem bênção para a sua existência. Então o grito de Betseba é um apelo à justiça. Só que eu disse a você que Deus, ele não vai precisar fazer muito aqui. Mas ele aqui apresenta para a gente quão soberano Deus é. E aí você diz, mas pastor Jefferson Santos, não fale determinadas coisas. Como não falar se Adonias particularmente está solto nesse mundo, por aí afora? Porque em muitos lugares você encontra gente com o coração de Adonias. E você olha e diz assim, mas é tão lindo, mas é tão organizado, mas é tão isso, é tão aquilo, é tão poderoso aparentemente, desproporciona. Aí você chega e quando entra, percebe que é Adonias purinho, gente. Agora Deus tem outros corações que são sinceros e outras vidas sinceras, que estão esperando sua vez, sua oportunidade, que estão esperando. Gente que está batalhando, militando, lutando, orando, intercedendo e alcançando gente para o reino de Deus. Essas pessoas eu sei que Deus está assistindo a vida delas e eu sei que Deus a qualquer momento vai se revelar para elas. Deus está assistindo a vida dessas pessoas e a qualquer momento ele vai se mostrar como Deus que tudo pode, como Deus que tudo tem e que é capaz de fazer além do que essas pessoas pensam e esperam. Talvez você diga, pastor, será que isso vai acontecer? Sim. Porque eu estou falando para você e você está hoje dentro desse texto para mim, na posição de quem está aguardando como Salomão. Porque é quem Deus escolhe, é quem Deus projeta, é quem Deus planeja, é gente com quem Deus tem negócio, mas não ocupou o espaço, não está no lugar, não é ouvido, não é visto, não está ali. E por que não está, pastor? Não está simplesmente pelo fato de que Adonias está ocupando espaço e com ele tem uma turma de gente que só o sangue de Jesus, que só pensa em outra coisa, não pensa em ser agente de alegria, de acolhimento, de amor para o coração de outros. Essas pessoas estão ocupando espaço, essas pessoas estão em determinados lugares, essas pessoas com base na prática da sua injustiça estão prevalecendo aparentemente. Só que eu digo a você, o Deus soberano está vendo tudo. E a soberania de Deus aqui, ela se revela de uma forma extraordinária. E aí você diz, mas pastor, como é que o senhor percebe que a soberania de Deus está aí, se não é citado em momento algum? A não ser quando Salomão vai ser ungido, que vai ter que se deixar claro que está diante dos olhos do povo aquele quem Deus escolhe. Mas como é que o senhor percebe a soberania de Deus aí? Em alguns pontos. Primeiro, porque Deus não deixa escondido o que Adonias está fazendo junto com a turminha do churrasco dele. No verso 11, a Bíblia diz que levanta-se um profeta chamado Natã. Natã é profeta de quem, gente? Profeta do Deus soberano. E ele diz, a Betseba, porventura não soubesse. Porque tudo poderia acontecer sem que ninguém soubesse. Como? Eles estão num lugar isolado, fazendo o que estão fazendo. E tudo podia acontecer sem que ninguém tomasse ciência e soubesse disso.
Simples assim. Eles tomariam ciência sem que ninguém soubesse. Eles fariam sem que ninguém soubesse. Tanto é que a notícia que chega é que ele já foi proclamado rei. Só que ele sabe que tem gente que não participou daquilo lá. E se essas pessoas não participaram, o reconhecimento não é total. E se o reconhecimento não é total, a gente tem que considerar algumas outras coisas. A possibilidade de Deus voltar a expor a fraqueza de Adonias. Porque Adonias está se apresentando aqui em 2 pontos. Primeiro, como alguém que não é unanimidade. Segundo, ele está se apresentando aqui como alguém que não é benquisto. De Natã, de Zadok e de quem está junto com Davi. Ele precisaria que houvesse um consenso. Ele precisaria que houvesse ali uma unidade quanto a este propósito de fazê-lo rei. Assim como houve com Davi em 2 Samuel, capítulo de número 5, quando as pessoas chegaram em Hebrom dizendo para ele que ele deveria reinar sobre eles. Capítulo 4 e capítulo 5 de 2 Samuel. E eles disseram, nós já conhecemos que o Senhor é contigo e que o Senhor te separou para ser rei, é diferente. Aqui Adonias está se autoproclamando. Mas Deus não deixa as coisas por debaixo dos panos. Deus vai mexer no banquete de Adonias, fazendo a notícia do que Adonias está tramando e fazendo correr. E isso vai chegar aos ouvidos de Davi. Detalhe, Davi não pode se levantar, mas o Deus soberano que traz aos ouvidos de Davi o que Adonias está fazendo às escondidas, o que é que ele está fazendo também? Ele está deixando claro que a sua justiça, ela é justiça com Davi de pé ou com Davi deitado. Meu Deus do céu. Por que eu estou dizendo isso? Porque sai de Natã, a informação vem a Betseba. De Betseba ela vai chegar a Davi. E quando Betseba está falando, aí vem a Bíblia e diz que o profeta vai e confirma tudo o que ela estava dizendo. E quando chega Davi, preste atenção no que diz o texto. No verso de número 17, Betseba fala a Davi. Ela lhe respondeu, meu senhor o rei, ó rei, tu juraste a tua serva. Por Iavé teu Deus, olha ela citando Deus aí, que teu filho Salomão seria o rei depois de ti, e que ele se assentaria em teu trono. Contudo, eis que agora Adonias se proclama rei, sem que tu saibas, ó meu Senhor, rei de Israel. Observe no verso 20, no que diz respeito, meu Senhor, o rei, os olhos de Israel estão sobre ti, para que lhes dê a conhecer quem se assentará como seu sucessor no seu trono. Porque quando o meu senhor o rei dormir com seus pais em paz, sabe o que é que vai acontecer se Adonias ficar como rei? Nós seremos considerados pecadores, porque Salomão nasceu como fruto dessa relação íntima entre Betseba e Davi. Nós sabemos disso. Verso 23. Então informaram ao rei e lhe disseram, eis que chegou o profeta Natã. Quando ele entrou na presença do rei, prostrou-se com o rosto em terra e fez reverência. Assim Natã disse, ó rei, meu senhor, tu dissestes que Adonias te suceda como rei e se assente em teu trono. Agora perceba, Betseba falou, agora vem Natã como profeta. E aqui é muito interessante
observarmos isso, porque a justiça de Deus, ela é tão extraordinária. Deus é tão justo, que não permite quem foi escolhido por Deus para reinar de verdade precisar abrir a boca aqui para falar nada. Olha que interessante, vem a mulher, sim, que é uma das mulheres de Davi, está intercedendo por ele. Vem um profeta, está intercedendo também por ele. Consequentemente, vai ter um sacerdote intercedendo por ele. Então não vai ter aqui nada mais, nada menos do que uma ação do Deus justo, deixando claro que aquilo que ele tem para a sua vida, nem sempre você vai precisar estar no cenário, ou entrar no cenário, ou gritar no cenário, ou virar o cenário, ou quebrar mesa, cadeira, prato, copo, porque tem gente que diz, eu vou quebrar tudo. Você não precisa. Você não precisa, porque o Deus que é soberano não deixa em oculto o que estão fazendo contra você. Segundo, você não precisa, porque a justiça de Deus é uma justiça que está trabalhando em seu favor. Paulo diz em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 31, algo muito precioso. Paulo diz assim, Romanos 8, 31, que diremos, pois, acerca dessas coisas, se Deus é por nós, quem? Qual é o Adonias que será contra nós? Nós precisamos crer que nós estamos debaixo de uma justiça que rege o reino do qual fazemos parte, que é o reino de Deus. E essa justiça não nos deixará envergonhado, não te deixará envergonhada. Por que o Senhor diz isso? Porque você teme. Teme quem vai entrar, teme quem chegou. Você fica temendo quem está aí no lugar do seu ambiente de trabalho e temendo as circunstâncias e os problemas e as adversidades, esquecendo que há uma justiça de Deus operando na sua existência. E essa justiça, ela está operando para te fazer a cada dia e a cada instante da sua caminhada. Está certo de que você não terminará fora do lugar que Deus determinou, fora da porta que Deus estabeleceu, fora das oportunidades que Deus estabeleceu, fora do lugar de comunhão com Ele que Ele determinou para você estar. Confie na soberania de Deus, porque o Deus soberano conhece tudo, todos, e tem seus meios para poder fazer você estar onde Ele quer que você esteja. Então Deus não deixou em oculto. Segundo, Deus particularmente não permitiu que as coisas acontecessem sem que a sua justiça se revelasse. E a justiça de Deus se revela quando um profeta se coloca entre os rebeldes e aquele que é escolhido. A justiça de Deus se revela quando Deus levanta as pessoas mais próximas ou as pessoas que não são tão próximas para falarem em seu favor, para falarem com você, por você, para falarem por sua causa. Isso é bom levar em consideração, porque eu estou dizendo que Deus tem gente de dentro, mas Deus também tem gente de fora para te beneficiar. Eu vou fazer essa afirmação mais uma vez, e eu quero que, se você crê nisso, você diga no mínimo amém. Eu estou dizendo para você hoje com base na palavra do Deus vivo. Deus tem, a partir da sua justiça, instrumentos de dentro, instrumentos de fora para te beneficiar. Quem será usado aqui para que Salomão possa ser defendido como aquele que foi escolhido por Deus? Para fazer uma defesa em favor de Salomão. O profeta Natan, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a figura de Betseba. O verso de número 11 e o verso de número 15 de 1 Reis capítulo 1. Mas
uma outra coisa que eu preciso levar em consideração é que Deus vai manifestar a sua soberania aqui. Porque a sua soberania revela para Davi. Você pode estar deitado de pé, minha justiça está firme e firmada. E nada nem ninguém vai impedir a minha ação, a minha operação, a minha manifestação de Deus em seu favor. Nada vai impedir. Nada mesmo impedirá. Agora, em terceiro lugar, eu quero destacar aqui é que Deus vai, na sua soberania, preste bem atenção, Ele vai usar a fraqueza de Davi em favor de Salomão. Eu não sei se você percebe isso aqui, porque 2 pontos aqui eu preciso destacar nesse tópico, ou levar em consideração. Primeiro, Salomão é fruto de quê? A gente diria que Salomão é fruto da queda, né, de Davi e Betseba, como eu citei anteriormente. Mas a gente sabe que quando Betseba ela teve aquela relação extraconjugal com Davi, quando eles adulteraram, a Escritura diz que ela engravidou e perdeu um filho. Davi chorou muito para que aquele menino fosse salvo, porque o menino estava bem mal. Chegou a notícia, né, que o menino morreu, Davi levantou-se, tomou um banho, foi se alimentar, comeu e seguiu a sua trajetória de vida. Teve gente que ficou incomodada e disse, como é que pode? O menino estava vivo, o senhor estava jejuando, orando e tudo mais. Agora o menino morreu, o senhor não faz mais isso. Ele disse, é porque não tem mais jeito. Não tem mais volta. O Senhor levou, o Senhor tomou. Bendito seja o nome dele. Eu sigo minha história, sigo meu caminho na dependência do meu Deus. Deus tem razão em tudo, então que Ele seja glorificado pela razão que Ele tem. Que Ele seja glorificado. E aí, a Bíblia diz que passa-se dias em tempo. É quando ela agora tem Salomão, com quem Deus vai revelar que tem planos. Se você tomar o texto de Mateus, capítulo de número 1, na árvore genealógica, descrita e apresentada por Mateus, que vem até o Senhor Jesus, você vai perceber que Salomão é citado ali. Ele não vai ser citado em Lucas, capítulo 13, na genealogia que Lucas apresenta. Mas ele é citado ali, em Mateus capítulo 1. Assim como Betseba também é citado. E ele vai ser citado porque ele vem dessa linhagem, como escolhido para ser aquele que vai dar origem a essa linhagem dos reis. É incrível isso. Eu não sei se você está percebendo o que eu estou dizendo aqui, porque às vezes a gente fala aqui na live e é bem difícil de se assimilar e pegar, né, tudo. Mas você percebe que da fraqueza de Davi, da queda, de um erro cometido por ele, e também de lágrimas que ele derramou, Deus traz esse Salomão à tona. E o Salomão vai ser beneficiado a princípio a partir dessa fraqueza, dessa queda, desse erro, desse pecado cometido por Davi. Mas uma segunda coisa que eu quero levar em consideração quanto a essa fraqueza, e agora eu estou dentro do texto propriamente dito, é a fraqueza que Davi está vivendo no leito, na cama que ele está. Se você olhar aí no capítulo 1, verso 1, que eu já citei, mas eu vou citar novamente, a Bíblia diz que Davi era um ancião de avançada idade. Cobriam-no com roupas, mas não se aquecia. E ele ficou ali
tremendo na cama. Tenha certeza disso. Então ele está lidando com uma coisa que ele não consegue vencer. Trazem roupa, trazem tudo e tal, e como eu disse ontem, vão descobrir que não é a roupa nem outra coisa que vai proporcionar ao coração de Davi um calor que ele precisa. Não trazem uma pessoa para que ele tenha a cada dia encontro. Ali ele não vai ter um encontro íntimo, sexual, propriamente dito. Ele vai ter uma companhia e alguém que vai estar ali do lado dele, cobrindo, servindo e cooperando com ele. Ele já está com a idade muito avançada. É uma situação realmente muito delicada a situação dele. Situação muito difícil. Só Deus mesmo para ajudá-lo e ajudá-lo também por meio dessa pessoa que vem. Mas lembre-se, ele está aqui vivendo esse momento de fragilidade, de fraqueza, ele está totalmente debilitado. Mas Deus vai trabalhar justamente com esses últimos momentos, com esse último vigor. Deus vai trabalhar com essa fraqueza de Davi. Para quê? Para beneficiar Salomão. E por que eu estou dizendo isso? Porque o texto deixa claro que é daqui de Davi que vai surgir todas as orientações e instruções do que fazer. Para que aquele que está querendo ocupar um espaço que não é dele, não ocupe. Deus é muito extraordinário na sua forma de agir. Deus é muito extraordinário e soberano na sua forma de trabalhar. Alguém diz, meu Deus, para resolver uma situação dessa só com Davi de pé. Mas quando ele não está de pé, o que se faz? Deus deixa de operar? Deus deixa de agir? Deus deixa de trabalhar? Não. Deus considera aqui que Davi empenhou a sua palavra a Betseba. Mas fica claro que antes disso, Deus já tinha comunicado a Davi, por exemplo, quanto à construção do santuário e do templo que Davi queria levantar para Deus. Deus deixou claro que Davi não concluiria, não realizaria isto. Quem realizaria era Salomão. E eu sei que Salomão, no decorrer do seu caminho, vai ter suas fragilidades expostas e também vai ter erros na sua caminhada. Mas nesse momento aqui, eu estou pensando nesse Salomão que faz parte do plano. Que Deus está querendo erguer, que Deus está querendo levantar, que Deus está querendo honrar, que Deus está querendo beneficiar, que faz parte do plano, assim como eu e você estamos ligados a um plano soberano de Deus. E este plano soberano inclui Deus usar o que alguém não tem mais para beneficiar a gente. Pastor, Deus tem que usar quem tem. Eu estou dizendo de alguém que está numa cama, no leito, mas do leito que ele está, do ambiente de fraqueza que ele está, de toda debilidade que ele está. Deus está usando aqui o que ele tem. Para quê? Para beneficiar a minha vida, para beneficiar a sua vida. E aí você diz, pastor, foi com Salomão, foi, mas eu digo que Deus pode ainda usar quem está no limite. Aí você olha, às vezes você não dá nada, porque vê ali só aqueles ossinhos, vê aquela pessoa ali às vezes arrastada, vê aquela pessoa às vezes cansada, vê aquela pessoa às vezes que você olha e diz, não, está muito distante de ser uma bênção para mim nesse sentido. E Deus dizendo, fique em paz. Está deitado, mas eu posso usar. Está tremendo, mas eu posso usar. Deus vai usar. Por que Deus vai fazer isso? Deus poderia fazer as coisas de uma outra forma para beneficiar Salomão. Bastava Davi dizer assim, Salomão, é o seguinte, pega aí todo mundo aí que são dos meus valentes, pega uma turma boa aí, vai lá e acaba com Adonias agora. Ele disse, não. Antes disso, eu quero que você faça umas simples coisas que eu vou te orientar.
siga com aqueles que eu vou mandar você seguir. Aí você está olhando para o texto e eu quero que você observe aí na Bíblia, por favor. Observe, por favor. Verso de número 29 em diante, observe, por favor. E o rei jurou, dizendo: vive Yahvé, o qual livrou minha alma de toda adversidade. Pois como eu te fiz juramento por Yahvé, o Deus de Israel, e disse: teu filho Salomão reinará como meu sucessor, e ele se assentará no meu trono, assim o cumprirei no dia de hoje. Ele está no leito, ele está deitado, mas ele está dizendo: vai se cumprir o que foi dito. Verso 31. Então Betseba se prostrou com o rosto em terra e fez reverência ao rei e disse: viverá meu senhor, o rei Davi, para sempre. Viverá meu senhor, o rei Davi, para sempre. Porque ela entende que na continuidade com Salomão, a memória de Davi será preservada. Verso 32. Depois ordenou o rei: chamai-me os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, e Benaia, filho de Joiada. Preste atenção. Que Davi aqui, ele vai usar uma estratégia extraordinária. Porque ele sabe que lá tem um general, preste atenção nisso, tem um sacerdote, e lá tem alguém da linhagem real. Então ele diz assim, verso de número 32. Chamai-me o sacerdote. Preste atenção. Tomem a Salomão, porque vão levar Salomão para ungir. Agora coloque o que falta na festa de Adonias. Porque no banquete de Adonias tem lá alguém que é da linhagem real. É ele mesmo. Lá tem um sacerdote, Abiatar. Lá tem um general, sim. Mas lá falta quem possa ungir. Então vamos fazer lá um negócio lá com o general. Deixa ele de lado. Eu quero apenas deixar claro que aqui a unção vai ser autêntica. Por que o senhor diz? Porque vai ter um profeta aqui no meio. Então o que é que a gente deve levar em consideração aqui nesse ponto? É que no banquete de Adonias faltava profeta. Na unção de Salomão tem um profeta. Agora, é lindo como Deus soberano vai usar a fraqueza, a limitação, o Davi que está quebrado numa cama, para beneficiar a Salomão. Salomão não precisou abrir a boca, Salomão não precisou dizer nada, Salomão não precisou fazer muita coisa a não ser seguir as instruções. Deus usa soberanamente, ou a soberania de Deus vai ser manifesta a partir da limitação, da debilidade, da fraqueza do homem. Olha o que Davi diz. Tomem profeta Natã, tomem Benaia, filho de Joiada, tomem o sacerdote Zadok e leva todo mundo para lá. Porque o que falta no banquete de Adonias, que torna qualquer unção lá uma unção não autenticada, aqui com Salomão vai ter. Observe ainda, por favor, verso 33. Então o rei disse a eles: levantai-vos, tomai convosco aos servos do vosso senhor e fazei que meu filho Salomão monte minha própria mula. Ele está deitado na cama dizendo: eu quero que façam isso aqui. Levai-o a Siloé, verso 34. Ali unjam Zadok e Natã, porque a unção dele vai ser confirmada pelo sacerdote e pelo profeta, para que assuma o reinado sobre Israel. Depois toquem trombeta e digam: viva o rei Salomão. Verso 35. Depois vós subireis após ele virá e se assentará no meu trono para que reine como meu sucessor. A ele designei para que seja rei sobre Israel e sobre Judá. Verso 36. Acompanha aí, tá? Então exclamou Benaia, filho de Joiada, e disse na presença do rei: amém.
Assim faça Yahvé teu Deus. Assim faça aqui Yahvé teu Deus. O Deus soberano está atuando nisso aqui. Está atuando nisso aqui. Você percebe, não há assim diz o Senhor. O que há aqui é que seja feito em nome dele o que está sendo dito. Todavia Deus está aqui. Porque o alvo aqui é levantar Salomão. Você está percebendo Salomão virando mesa? Não. Derrubando cadeira? Também não. Quebrando prato e dizendo, eu fui escolhido. E não, ele não está fazendo isso. E por que ele não está fazendo, pastor? Porque não precisa. Aonde a soberania de Deus se manifesta, nada fica escondido. Aonde a soberania de Deus se manifesta, Deus revela a sua justiça em seu favor. Aonde a soberania de Deus está revelada e manifesta, Deus está erguendo a sua vida, levantando a sua vida, fazendo uso até mesmo das debilidades e das limitações de alguém, para ser força, poder, graça e honra para a sua vida. Então você não vai precisar se quietar com nada, tudo vai acontecer como determinado. Então observe, por favor. Observe, por favor. No verso... Observe, por favor, ainda, no verso de número 38 em diante. Então desceram os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os arqueiros e os que atiravam com funda, e fizeram montar a Salomão na mula do rei e o levaram a Siloé, como Davi havia dito. Verso 39. Depois os sacerdotes Zadok e o profeta Natã tomaram do tabernáculo o chifre de azeite e ungiram Salomão. Depois tocaram uma trombeta e todo o povo exclamou, que viva o rei Salomão. Porque haviam pessoas que ficaram dizendo, vamos esperar para ver o que Davi diz, que até agora Davi não apareceu, nem nada foi manifesto e tal. Mas tinha muita gente, ou seja, um grupo de honra, um grupo seleto, um grupo elitizado com Adonias. Só que agora a coisa está começando a mudar, porque alguém diz, tem um barulho lá do outro lado. Inclusive quem está no banquete de Adonias começa a dizer, tem um barulho, tem uma festa, tem uma zoada do outro lado, o que está acontecendo lá? E é dito assim, Deus, por meio de Davi, está honrando Salomão. Verso 40, e todo o povo subiu após ele, e o povo tocava pandeiros e dançava com grande regozijo, de modo tal que a terra se partia por causa de seu estrondo. Deus, na sua soberania, proporcionou alegria a Salomão naquele dia. As coisas mudam de cara. Porque agora, a Bíblia diz que Adonias ouve isso lá. E alguém vai lá avisar, e chega Natã e diz, olha, é o seguinte. Só que esse Natã aqui é o filho do sacerdote. A Bíblia diz que ele chega e diz, olha, deixa eu te dizer, o rei mandou fazer isso, isso e isso para beneficiar Salomão. E ele agora é o rei. Adonias ficou nervoso, preocupado, com raiva, irado. Um grupo de pessoas, eu sei, começa a deixá-lo. E ele começa a olhar agora e dizer, bom, a situação agora ficou feia. Ele vai correr para tentar salvar a sua vida, porque ele sabe que o que sobra para ele depois daqui é a morte. Mas enquanto isso, quem não precisou virar a mesa, debaixo da ação do Deus soberano, está ocupando o lugar que Deus determinou. A Bíblia dá testemunho de que alguém avisa Salomão, olha, Adonias saiu, se escondeu, porque o que resta, para quem muitas vezes, olha para mim, o que resta quando a soberania de Deus está em ação, para quem luta para ocupar, para tomar, para estar, para viver o que é seu, o que resta, sabe o que é? Sabe o que resta? Nada mais, nada menos
do que fugir, sumir, desaparecer. Ou tentar dizer que não era bem assim. Porque eles arrumam argumentos para o seu coração. Ser convencido de que eles não são terríveis com relação a você. Estou falando da sua caminhada e da sua trajetória, onde tem pessoas que, se dependessem delas, você já estaria no chão, na lona. E eu não quero que você olhe para elas com ódio, com raiva, não. Eu quero que você, a partir dessa palavra, confie na soberania de Deus. Creia na soberania de Deus. Creia que o Deus do céu é o Deus que está acima de tudo e de todos e que Ele desfaz do que precisa desfazer, Ele desconstrói o que precisa desconstruir, Ele desfaz o que precisa desfazer para te beneficiar. Desde que seu coração, olhando para Ele, diga: eu creio no que Tu estás fazendo por mim e comigo. Fique em silêncio, fique na dependência dEle. Esteja confiando nele, porque você, como igreja, não precisa temer a nada. Nenhuma ação de Adonias prevalece. Adonias sempre vai sair de cena quando Deus começar a te colocar no lugar que Ele quer. Sabe o que Adonias vai fazer? Adonias sai de cena e diz a Bíblia que ele vai apelar para duas coisas. Primeiro, para a misericórdia de Deus em Salomão. Ele vai, na verdade, tentar apelar, né, para essa misericórdia. Salomão, tenha misericórdia de mim. Segundo, ele vai dizer: deixa eu viver. Eu não quero morrer. Não quero morrer. Não quero morrer. Salomão diz: bom, se você for alguém que esteja crente, você se esforce para mudar o seu coração, para entender que Deus tem seus caminhos e tem suas escolhas e que Ele me escolheu para cá. Então você vai ficar em paz. É claro que no capítulo 2, depois a gente vai passar por ele, a gente vai perceber que ele manifesta um coração totalmente satisfeito diante disso. Mas fazer o quê, né? Se Deus separou, se Deus escolheu, se Deus planejou, quem é que vai de encontro à soberania dele? Se ele quer levantar, se ele quer erguer, se ele quer abençoar, se ele quer favorecer você. Talvez você está ouvindo essa palavra e talvez você diga: pastor, isso não tem nada a ver comigo. Eu estou bem, eu estou em paz. Mas tem gente talvez que está me ouvindo e está dizendo: pastor, eu tenho vivido um tempo que parece que meu espaço está sempre ocupado. Sempre tem alguém no lugar, sempre tem alguém na vaga, sempre tem alguém na vez, sempre tem alguém empurrando, sempre tem alguém maltratando, sempre tem alguém me desconstruindo, sempre tem alguém me colocando discreto, sempre tem alguém no caminho dificultando a minha vida. Você não vai precisar fazer nada contra essa pessoa. O Deus soberano é que sabe o que está fazendo e vai fazer. Você só precisa mesmo é confiar, depender e esperar. O fim dessas coisas não será com você aí envergonhado, não. Tudo vai terminar com você sendo alguém que Deus levantou. Então não se inquiete com quem muitas vezes te empurra, com quem dificulta a tua caminhada, com quem muitas vezes diz que você não pode, que você não tem condições, que você não vai. Não, fique em paz. Quem te escolheu foi Deus, quem te separou foi Deus, quem planejou tua vida foi Deus, quem estabeleceu teu trajeto foi Deus, quem determinou as coisas na sua existência, na sua vida foi Deus. E é Deus quem vai criar situações para beneficiar você. Ele vai honrar o nome dele no fim de tudo isso. No final o banquete vai ser desfeito. Corações que se rebelam ou que não te consideram serão dispersados. E só vai ficar Adonias dizendo: não tem jeito. Não adianta investir contra quem Deus tem negócio. O que Deus determinou está determinado e o lugar de quem Deus estabeleceu
é o lugar de quem Deus estabeleceu. Eu estou falando com você porque Deus tem promessas na sua vida. Talvez você diga, mas não tem espaço, pastor. Já ocuparam, já estão. Fique em paz. Deus sabe trabalhar. Deus sabe inserir quem está fora. E Deus sabe inserir quem está dentro, mas não pode ocupar porque alguém de repente entrou. Deus sabe fazer. Ele vai glorificar o nome dele no seu caminho, vai exaltar o nome dele na sua vida e vai fazer de você alguém muito abençoado por ele, em tudo, em todas as coisas, na sua história de vida. Por isso, não baixe a cabeça, porque o que Deus tem e vai te dar. Quem sabe as pessoas que você menos acredita que elas terão força para te ajudar são as pessoas que Deus está levantando nesses dias para ser uma bênção na sua vida. Se desarme de toda raiva, se desarme de toda tristeza, de toda fúria e fique com o coração simplesmente esperando na ação soberana de Deus. Porque Deus não vai precisar ver você mover nada. Você só vai estar onde tem que estar. E Deus vai fazer você viver o que Ele quer, planejou, projetou para que você vivesse. Deus será glorificado no teu caminho, na tua história, na tua trajetória. Te prepara para coisas boas que vêm. Eu estou profetizando, gente, hoje. Te prepara. Fica com o coração em paz. Estou a 1h32 aqui ensinando. E eu estou dizendo a você, fica com teu coração em paz. No meio do banquete, Deus sabe como trabalhar. Fica tranquilo. Que é reservado por Deus para a sua casa, para a sua família, vem. Vai chegar. Deus vai criar meios, vai te beneficiar. E Ele vai te dar saúde suficiente para estar de pé. Porque tudo que essas pessoas como Adonias querem é que você não tenha condição nenhuma de estar de pé. Mas Deus vai te dar condição e você vai estar de pé. Deus vai te dar força e você vai estar de pé. Deus vai te abençoar. Sim, eu estou profetizando nesta tarde. Aleluia! Deus vai criar meios. Deus vai mexer em algumas coisas para beneficiar a tua vida. Vem para as tuas mãos o que precisa vir e Ele vai ser engrandecido no teu caminho, na tua trajetória, na tua caminhada de vida. Vamos orar juntos, colocando a nossa vida nas mãos dEle e deixando que Ele venha agir nas questões, porque eu sei que se você pudesse, você entraria e diria, Adonias, não é assim, Deus me escolheu, olha para cá, e partiria para cima. Não faça nada além de estar diante de Deus. Deixe que Deus sabe quem usar para calar Adonias, para tirar Adonias do cenário do banquete, para desmanchar o banquete e para levantar você. No momento que Salomão é levantado, 3 coisas tomam conta da vida dele aquele dia. Primeiro, uma alegria muito grande. Segundo, uma honra muito grande porque corre a notícia do que Deus está fazendo com ele. E depois, aquele rei passa a reinar, muito daquilo que Deus lhe deu começa a se espalhar pela terra. E as pessoas passam a admirar e reconhecer a sua sabedoria. Terceiro, um sentimento de que ele foi alcançado pela justiça de Deus. E que a justiça de Deus foi justiça em favor dele. Porque ele está ali olhando e dizendo, verdadeiramente Deus fala. Deus cumpre o que diz. E ninguém que pratique a injustiça prevalece contra quem Deus tem
negócio. Adonias não vai vencer na sua caminhada e na sua trajetória de vida. Nenhuma ação dessas pessoas cujo coração é o coração que entra na história da gente, às vezes, para perturbar, vai prevalecer. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de você. Fique em paz. Tem coisa boa chegando. Deus vai te fazer sorrir. Deus vai te dar motivo de riso. Deus vai te dar motivo de alegria daqui para frente. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra. Amanhã nós vamos continuar, Senhor, estudando o livro dos Reis, capítulo por capítulo, verso por verso, e vamos crescendo, Pai, no entendimento da Tua palavra, extraindo lições para a vida e crendo, Pai, que a partir dessa exposição, o nosso coração vai viver um tempo realmente diferente das coisas boas e preciosas que Tu tens para o nosso coração. Abençoa-nos de forma especial. Eu te peço, por cada momento de live, de culto, veja, Pai, aquele momento que teremos hoje à noite, às 7h30 da noite, às 19h30. Veja cada momento que a gente tem vivido e vai viver. Eu te peço pelo nosso encontro de crescimento, que na próxima quinta-feira, às 19 horas, já estaremos ali juntos, orando, buscando a Tua face, meditando na Tua palavra ali no bairro de São Martins, em Recife. Faz com que os corações e as vidas sintam-se convidados para se alimentarem, se abastecerem daquilo que o Senhor tem dado como alimento da Tua palavra ao coração da Tua igreja, porque é uma mensagem bíblica que tem trazido sustentação à vida espiritual. E eu creio que muitas coisas o Senhor ainda vai fazer. Mas eu te peço, abençoa cada momento, seja de live, seja nos nossos encontros. Faz com que a Tua bênção seja derramada. Dá-nos sabedoria e entendimento para fazermos aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E faz com que em tudo, Pai, nosso coração se cruze com corações com quem Tu tens planos. E que esses corações entendam a Tua vontade, de modo que eles possam em tudo sempre confiar e depender de Ti. Sem se desesperar, sem se inquietar com nada, sabendo eles, ó Pai, que não existe nada nem ninguém que invalide o Teu propósito, que invalide o Teu plano, que invalide aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas. Tu és o Deus que estás conosco. Tu és o Deus que eu sei sabe trabalhar soberanamente em favor daqueles que dependem de Ti. Por isso eu te peço, faz com que levantem-se pessoas que sejam de grande bênção para a vida do Teu filho, para a vida da Tua filha. Faz isso. Levanta gente. Levanta gente. Gente, Pai, que seja uma bênção. Não deixa o que o Adonias faz em oculto prevalecer contra os Teus filhos. Não deixa, de forma alguma, que os Teus filhos caminhem sem serem alcançados por Tua misericórdia e a Tua justiça. Sim, a Tua justiça que nos justifica em Cristo Jesus. Faz eles serem alcançados, de modo que eles vejam que eles não vão precisar fazer muito, mas o Senhor vai usar gente para fazer e resolver e realizar, e o Teu nome será engrandecido. Mas eu te peço também, faz com que tudo aquilo que o Senhor tem para a gente chegue às nossas mãos, e não importa por meio de quem. Se é um Davi deitado, se é um Natan de pé, faz chegar, Senhor, o que o Senhor determinou. Porque Tu tens instrumentos de fora e de dentro para beneficiar quem espera em Ti. Por isso, enche o coração dessa mulher e desse homem de fé, de certeza, que as Tuas bênçãos estão derramadas sobre a vida deles e eles serão grandemente abençoados pelo Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Deus abençoe a todos, uma ótima tarde debaixo da graça do Senhor, do amor de Deus e da consolação do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe muito,
Tem gente que está aí na live, você faz falta aqui na live sempre, tá bom? Nós amamos você e lembre-se, não desista de você, porque nós não vamos desistir não. A gente vai ficar aqui orando pela sua vida todo dia. E eu creio no seu milagre, eu creio naquilo que Deus tem para a sua vida. Seja feliz e sempre caminhe confiando na soberania de Deus, porque o que você não pode, Ele sabe como fazer. Adonias não prevalece. O que Deus tem para você é que vai prevalecer. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.